Jesus ajuda a ter dinheiro? Com base em relatos bíblicos das Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, muitas pessoas acreditam que Deus abençoa com dinheiro todos os seus servos obedientes. Mas será isso mesmo? Abraão, Isaque e Jacó foram abençoados com riquezas, mas porque eles eram os patriarcas de uma nação que seria formada. Nós não formaremos nenhuma nação, não existe a necessidade de Deus nos conceder riquezas para formarmos um país. Davi foi abençoado com riquezas, mas Davi era rei, precisava representar o povo de Deus com dignidade diante de outros reis. Nós não somos reis ou rainhas, não existe a necessidade de Deus nos conceder riquezas, nós não estamos reinando em lugar nenhum. Jó recebia riquezas de Deus, mas Jó usava essas riquezas para amparar os necessitados da região onde ele vivia. Se nós não amparamos os necessitados da cidade onde moramos, Deus não tem a necessidade de nos conceder riquezas para usufruto egoísta da nossa parte. Jesus escolheu os seus servos para pregarem as boas novas do reino de Deus e ajudarmos aos nossos semelhantes. O Senhor não nos escolheu para ostentarmos carros de luxo, mansões, joias e outros bens. Uma coisa é ter dignidade humana, um local adequado para morar, alimentação nutritiva, roupas decentes, saneamento básico, assistência médica e educação de qualidade, outra coisa é se esforçar em ter luxo. O que Jesus pensa sobre o dinheiro está bem claro nos evangelhos, outros escritores bíblicos também deixaram bem clara esta questão sobre dinheiro. Em Lucas capítulo 16, versículo 13, o Senhor Jesus deixa bem claro que jamais poderemos servir a Deus e ao dinheiro. Em Mateus capítulo 19, versículo 23, o Senhor afirma que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 8 e 10, Paulo diz que devemos estar satisfeitos se temos o necessário e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, o apóstolo nos diz que a ostentação dos bens não provém do Pai, é mundana. São muitos os textos bíblicos que mostram claramente que, tanto Jesus, quanto os apóstolos, condenam essa ideia de ficar rico. Se Jesus condena a busca por riquezas materiais, é claro que o Pai, e que também Jesus, não ajudam ninguém a ficar rico. Em Mateus capítulo 6, versículo 20, Cristo nos aconselha a acumular tesouros no céu, ou seja, a buscarmos riquezas espirituais e não riquezas mundanas. Em Mateus capítulo 6, versículo 11, Jesus nos ensinou a pedirmos o nosso pão diário a Deus, ou seja, o alimento e o que for necessário para termos dignidade e estarmos saudáveis. A correta prosperidade de Cristo. É falso o ensinamento de que Jesus dá dinheiro para os seus servos. Jesus não compra a adoração das pessoas. O Senhor Jesus nos oferece um caminho espiritual e não uma vaga de emprego ou uma carreira bem-sucedida em uma grande empresa. A salvação de Cristo, de acordo com a nossa espiritualidade, é o que nos conduz no caminho da vida eterna. O dinheiro não pode nos dar a eternidade prometida por Cristo. Desse modo, nós temos que estudar e trabalhar para termos uma vida digna sim. Nós precisamos ter uma casa própria, alimentos e atender outras necessidades para nossa dignidade e saúde, mas isso não significa deixar de crescer espiritualmente e viver para ganhar dinheiro acreditando ainda que Deus abençoe esse tipo de coisa. O Senhor nos garantiu que se colocássemos o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, que as nossas necessidades básicas seriam acrescentadas. A verdadeira prosperidade de Cristo se refere às riquezas espirituais, não dinheiro para usufruto egoísta, muito menos à ostentação de bens em um mundo satânico, imoral e decadente.